Cheguei ali para o pastor Gustavo e falei, sou eu agora? É minha vez, posso subir, né? Ele entendeu que eu estava perguntando se é eu que ia pregar hoje. Ele disse, eu não sou. Falei, tá bom, ok. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma série de pregações, 5 pregações na realidade, os próximos 4, hoje mais 4 domingos, vamos falar um pouquinho sobre o chamado. O que é essa questão de ser chamado por Deus? Vamos discutir isso nesses dias aqui, nesses próximos domingos, não é? Antes eu queria dizer que ontem tivemos um culto de oração, de louvor, gostoso mesmo. Um bom grupo de irmãos estavam aqui, nós pudemos louvar a Deus e pedir a Ele que nos abençoe nesse projeto com a escola na cidade de Gambiel, em Guiné-Bissau. E foi uma noite gloriosa. E eu queria dizer para os irmãos que não parem de orar, não parem de insistentemente pedir a Deus que nos abençoe e nos dê a graça de continuarmos nessa caminhada e conseguirmos os recursos e assim de alguma maneira glorificar o nome dele, não é? Tem muitas coisas acontecendo. O Marcos me disse que temos aí até outubro mais ou menos, não é, Marcos? Que em outubro nós vamos saber se vamos mesmo. Então nós temos até outubro para trabalhar e conseguir pelo menos alguma porcentagem desse processo para em março do ano que vem estarmos lá em Gambiel, na Guiné-Bissau, não é? E muito bem. Se você puder abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, de acordo com Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 1. Eu quero ler 2 textos aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado que nós recebemos de Deus para Jesus, um chamado em direção a Jesus. Domingo que vem nós vamos falar do chamado para a família. No terceiro domingo vamos falar sobre o chamado para o trabalho, como é essa relação entre você e o seu trabalho, que seja ele qual for. A questão também do nosso chamado para o mundo e finalmente nosso chamado para a igreja. Vamos entender o que a Bíblia nos ensina a respeito dessas questões, não é? E hoje nós vamos falar a respeito do chamado para Jesus, o convite pessoal que ele faz. Siga-me, ele diz, não é? E eu quero ler aqui a partir do versículo 16 do capítulo 1 de Marcos, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, aqui Simão Pedro. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, e deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram a Jesus. Se você virar uma página e for até o capítulo 2, versículo 13 de Marcos, capítulo 2, diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi. Levi é o mesmo que Mateus. Viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele cobrava impostos. E disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, a ala religiosa, então, vendo comer em companhia dessas pessoas, pecadores, publicanos que cuidavam das leis, dos costumes, do dinheiro, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que Jesus come e bebe com esses pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te damos graças por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos ao redor da Tua palavra, ao redor da pessoa do Teu Filho, sob a orientação do Teu Espírito. Assim, Senhor Deus, como o Teu povo, Tua família que somos,
suplicamos que o Senhor trabalhe em nossos corações e a Tua palavra não seja essa noite uma mera letra que ouvimos, que lemos, mas que ela se torne uma vida poderosa dentro de nós, nos dando consolo, ânimo, nos dando a própria vida de que tanto necessitamos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Às vezes nós nos confundimos um pouco, eu acredito, quando nós falamos a respeito do chamado cristão. Nós confundimos, às vezes, vamos falar um pouquinho sobre isso, do chamado e a vocação. Normalmente, se você é novo aqui, talvez não saiba o que vocação significa, mas a vocação é talvez o que eu recebi alguns anos atrás, o pastor Gustavo, o pastor Alexandre, talvez outras pessoas que foram vocacionadas para o ministério pastoral. Então nós nos chamamos, nos sentimos de alguma maneira orientados, chamados a uma orientação, a um ofício específico, que nós vamos servir a Deus de uma maneira específica, sendo de alguma maneira o clero. Assim nós somos vocacionados. E aí nós temos uma distinção entre quem são o leigo, o povo que não é pastor, e os pastores, o povo e os sacerdotes. E criamos um distanciamento e até às vezes uma elitização ou do povo ou do sacerdócio, ou de um ou de outro. E nesse sentido acabamos que jogando a responsabilidade do que tem que ser feito da obra do Evangelho nas costas do outro. Eu digo que eu estou aqui só para orientá-los e vocês fazem a obra do ministério, e vocês dizem que vocês pagam e entregam seus dízimos para pagar o meu salário e eu faço e vocês assistem. Então nós temos sempre essa tensão entre quem é que faz, quem não faz. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que todos nós somos sacerdotes, somos separados para esse sacerdócio real. Ele diz isso de maneira muito clara, que todos temos esse processo. O sacerdote no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era uma questão diferenciada, porque o Espírito Santo de Deus, ele esperava que o Filho de Deus viesse, morresse e expiasse o pecado, e depois da expiação do pecado, da morte expiatória, vicária de Jesus na cruz, depois disso, o profeta Joel já havia dito, e outras passagens também no Antigo Testamento, que o Espírito de Deus seria derramado sobre a face da terra. No Antigo Testamento, só algumas pessoas tinham dentro de si o Espírito Santo, diferente do Novo Testamento, especialmente a partir de Atos capítulo 2. Agora, no Antigo Testamento, algumas pessoas tinham o Espírito Santo e os sacerdotes é que respondiam a Deus por a vida de alguém. Você tinha cometido um pecado, ou precisava de uma graça, você vinha até um sacerdote e o sacerdote conversava com Deus a seu respeito, como que você não poderia diretamente você mesmo falar com Deus. Então, isso é uma coisa do Antigo Testamento que ainda às vezes nós trazemos para o nosso dia a dia. E causamos uma estranheza entre nós, de que há um distanciamento na nossa comunicação com Deus, de que algumas pessoas talvez elas exercem uma função, uma influência, um poder superior do que outras, diante de Deus ou na vida de algumas pessoas. Isso tudo causa uma certa confusão para nós e atrapalha talvez a questão principal do nosso chamado. O chamado, ele é alguma coisa extremamente pessoal. É um convite que Jesus faz, obrigado meu irmão. E a gente acaba talvez por uma confusão nossa, de entender as nossas funções religiosas, eclesiásticas, funções diferentes. Nós acabamos nos frustrando e talvez passando por cima da questão principal do nosso chamado. Nós não fomos chamados para fazer alguma coisa. Deus não está precisando de dinheiro e Ele está chamando você porque Ele quer mais gente, porque mais gente tem mais dinheiro. Deus não se sente sozinho lá no céu, abandonado, como que alguém brincando de esconde-esconde, e você fecha o olho e você se esconde, e você fica lá horas escondido e ninguém nunca vai te buscar. Alguém esqueceu de achar você no meio da brincadeira. Já aconteceu isso com você? Comigo já.
Vamos brincar de esconde-esconde, eu me escondi, nunca me acharam. No meio da brincadeira foram brincar de futebol, me deixaram lá. Às vezes pensamos que Deus é mais ou menos assim, tadinho de Deus. Ficou lá em cima, sozinho no céu, bom velhinho. Coitadinho, tenha dó de Deus, vem para Jesus. Deus, Ele é autossuficiente na sua glória, na sua perfeição. Deus não nos chamou para alguma coisa, Ele nos chamou para alguém. Ele nos chamou para uma pessoa. Nós temos nossas perguntas essenciais da vida: quem eu sou, por que eu estou aqui, qual o propósito da vida, para onde eu vou. E talvez ainda o mais importante, não só para onde eu vou, mas quem vai comigo nessa jornada. Estou indo sozinho para algum lugar que eu não sei aonde é. Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer amanhã, sei lá o quê, e eu estou indo sozinho, de olho fechado nessa caminhada. E talvez na busca desse nosso propósito da vida, de termos uma satisfação, uma realização, de que nós somos conhecidos por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fizemos, aquilo que nós conquistamos, temos um label, temos um name tag, temos um crachá que diz quem nós somos. Às vezes a gente acaba vendendo a nossa alma muito barata para conquistar essas coisas, que custa caro depois, porque nós buscamos demais e nos cansamos dessa busca. E isso tem a ver um pouquinho, e eu vejo aqui agora que eu acho que eu escrevi constrangido errado. São os óculos. Mas sabe que nós de alguma maneira somos forçados a ter que ser alguém. Ou nós somos constrangidos a ser alguém pela sociedade, pela nossa era. Hoje nós vivemos na era dos milênios, o millennial em inglês. É a era dessas pessoas que nasceram aí no ano 2000 para cá. Aí você tem os baby boomers. E todo baby boomer tem que agir dessa maneira. Ele tem que ser assim, esse é o resultado final e por aí vai. Você tem às vezes o adolescente, todo adolescente vive assim, eu tenho que viver assim. Nós somos constrangidos a agir, a nos comportar de certa maneira, porque um movimento ao nosso redor ganhou esse nome e nós temos que nos comportar dessa maneira. E aí você se sente cobrado, porque você é diferente, porque você nada na contramão. Todos os peixinhos vão para cá, você vai para lá. E isso é esquisito. Mas você é constrangido então a mudar a sua direção e nadar para cá, mesmo que você não queira. Mas você acaba se vendendo. Ou então você diz assim: eu tenho que ter coragem para ser aquilo que eu quero. Eu vou arrancar com as minhas próprias mãos, com as minhas unhas, eu vou arrancar aquele ser que eu tanto desejo. Eu vou conquistar com todas as minhas forças, eu vou conseguir coragem para vencer o mundo, vencer as distrações, as impossibilidades, tudo que eu tenho até aqui conquistado até hoje, eu vou passar por cima disso tudo, as barreiras todas, e eu vou ser alguma coisa um dia. Uma determinação, uma coragem que nós tentamos às vezes achar num desespero de quem está nadando num mar e está quase morrendo e sobe às vezes e diz: já não consigo mais. Mas nós tentamos com todas as nossas forças ser alguém. Ou então nós somos constituídos a ser. Alguém nos disse assim: você foi preparado para isso, você foi colocado numa forma para ser assim, o seu avô era assim, o seu pai é assim, sua mãe é assim, o seu irmão mais velho é assim, eu sou assim, você vai ser assim. E nós não temos muito jeito. Ganhamos um nome de alguém, é isso que temos, a nossa tradição é assim, e é isso que teremos que ser. E não temos nem espaço, nem para olhar para cá, nem para lá, porque a nossa vida está parada, estagnada, enraizada no passado. É o passado, é a história da minha família, não sei de quem, da minha, o que for, que me diz o que é que eu tenho que ser amanhã ou hoje. Então eu não tenho essa liberdade de um jeito ou de outro, ou constrangido pela turma ao meu redor, ou talvez porque eu mesmo dentro de mim quero sobreviver, ou talvez porque alguém diz que lá atrás eu tinha que ser isso, eu sou predestinado a isso, então aí eu tenho que ser. Eu não tenho escolha. Porque ser feliz é uma obrigação
E ser feliz é uma coisa que eu tenho que ser e eu vou buscar isso. E para ser feliz tem que ser dentro desses parâmetros. Se eu não morar no Canadá, não serei feliz. Eu vou conquistar isso. Se eu não tiver aquele carro, aquela posição, aquele trabalho, aquele diploma, porque depende disso. Aliás, disse por aí, eu copiei esse lembrete que eu vi numa placa: lembre-se, ser feliz depende de você. Regace as mangas e faça, vá atrás, ganhe a sua vida. E aí nós vivemos dessa maneira, nos vendendo aqui e ali. Agora, veja esses textos que nós lemos, que Jesus ele encontra essas pessoas exatamente onde elas estão. Está no trabalho, pescando, o outro está roubando como um coletor de impostos, que era odiado. O coletor de impostos, o publicano, ele era odiado por algumas razões. Porque Roma dominava Israel. Então, Roma dizia mais ou menos assim: eu quero 10% de tudo que for arregatado no país, eu quero para mim, para Roma. Então eu vou contratar vocês, e vocês vão coletar esse imposto de 10% para mim. Mas como é que eu vou sobreviver? Você cobra o que você quiser. Se eu quiser cobrar 20 e ficar com 10 para mim, pode. Se quiser cobrar 50, o problema é seu. O problema é que não eram romanos cobrando judeus, eram judeus cobrando judeus em nome de Roma. Eles eram duplamente odiados. Além de ter que pagar o imposto para Roma, que era um país opressor, eles ainda tinham que pagar para Roma através de judeus traidores, publicanos, que cobravam não só a porcentagem de Roma, mas talvez o dobro ou mais para eles mesmos, enriqueciam. Jesus encontra essa gente aonde eles estão. Ele não fica sentado esperando numa grande peregrinação que se tem que fazer todo ano, que tem que ir num lugar, num monte. Não, é Jesus que vai ao encontro. O Dr. John Stott, falecido, ele já dizia isso. É como um cão de caça, que ele cheira, ele pega o faro no ar e ele vai atrás, latindo, até encontrar você. E é isso que Jesus fez com você e comigo. Ele veio ao nosso encontro, ele nos encontrou aonde nós estávamos, na nossa situação. Ele olhou para nós no meio de uma multidão, como diz o capítulo 2, no meio de uma multidão que seguia Jesus, ele viu a Levi. É assim, no meio de uma multidão, que nós não somos salvos em massa, mas eu e você somos salvos individualmente. Ele viu você, ele chamou você pelo nome, ele diz: você, aonde você está, vem, larga o que está fazendo, venha para mim, venha ser comigo, venha viver comigo. Não é venha fazer uma coisa comigo, não é venha fazer uma coisa para mim. Venha ser, venha existir, venha se conhecer. Venha que quando você me descobrir, você vai descobrir de verdade quem você é, para que você existe. Essas respostas, elas estão exatamente ligadas proporcionalmente a quanto eu conheço a Jesus Cristo. E o convite é dessa maneira. 19 vezes Marcos repete essa expressão neste pequeno livro de 16 capítulos. Vinde após mim. 19 vezes Marcos está dizendo isso. Vinde, vem. É Jesus dizendo de novo e de novo e de novo: vem para mim, é para mim, olha para mim. O cristianismo sou eu. É isso que nós precisamos compreender. Deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram o pai no barco, deixou o trabalho, deixou lá o dinheiro que ele estava ganhando, e eles seguiram a Jesus. Estou cansado de tentar ser. E Jesus diz assim: você está cansado? Eu sou a resposta. É interessante que nesse chamado, Jesus em João capítulo 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas, no meio de uma multidão, de um grande barulho, elas conhecem a minha voz. É interessante que esse texto de João capítulo 10, ele está ligado exatamente a alguns versículos antes, quando Jesus cura um cego. Jesus cura este homem cego de nascença, a Bíblia diz, ele nunca tinha visto nada na vida, um homem completo, nasceu cego. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão,
faz um lodo e passa nos olhos daquele homem, diz: agora você vai no tanque e lave-se. É meio grosseiro, né? Dizer assim que Jesus cuspiu no chão, fez uma barra e pôs no olho, né? Mas se fosse para tirar rugas, talvez ia ser bom. Agora, esse homem não vê Jesus. Ele não vê aquele que está falando com ele. Ele é cego. Ele ouve a voz. Depois, esse homem se encontra com Jesus e ele reconhece a voz daquele que lhe deu visão. É esse chamado que nós precisamos. Será que estamos acostumados com esse chamado? Com esta voz? Porque todos nós, meus irmãos, temos nossas lutas e angústias. Existem tantas vozes falando ao mesmo tempo, tanto barulho, mas nós não nos acostumamos com aquela voz que vem em nossa direção e diz: vem, vem para mim. Imagine Mateus sentado naquela banca, cobrando impostos, e o dinheiro entrando, ele estava na porta da cidade. Todo mundo que entrava e saía da cidade tinha que pagar impostos. O dinheiro não parava de entrar, entrava. Talvez aquele dinheiro ia entrando, aquele homem se sentindo odiado, ele não tinha amigos, porque ele roubava de todo mundo. Mas ele via que aquele dinheiro não dava para ele um sentido de ser, de pertencer, uma realização gostosa, uma satisfação lá dentro, não dava. Mas quando ele ouve aquela voz que diz: vem, vem comigo, vem para mim, segue-me. O texto diz que ele larga tudo e ele segue a Jesus. E é isso que nós somos chamados para um convite pessoal, meus irmãos. E eu queria dizer 3 coisas que nós não somos também. A primeira delas é que nós não somos chamados a uma filosofia. O Evangelho é uma filosofia. Se você olhar todo o conjunto do que o Evangelho diz, é uma filosofia linda de vida. Você poderia viver só pela filosofia do Evangelho e ter uma boa vida na terra. O que a Bíblia fala, por exemplo, a respeito das mulheres, alguma coisa que o Oriente Médio, muitos homens no mundo inteiro, muitas culturas não entendem essa filosofia, de que o apóstolo Paulo diz que precisamos amar as mulheres, e de que o apóstolo Pedro diz que temos que honrar este vaso mais frágil. Frágil não quer dizer sem valor, ou com menos valor. O que é mais frágil? Uma barra de ferro ou uma pedra de diamante? O ferro é mais forte, o diamante vale mais. Essa filosofia linda de vida, mas você não consegue compreender a filosofia do Evangelho se não for através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Não tem como alguém olhar para o Evangelho e achar que isso é normal. Pense um pouquinho comigo, acabamos de celebrar a Páscoa, por exemplo. É um paradoxo, é uma contradição, difícil de compreender se não for pela fé. Porque nós olhamos aquela coisa grandiosa nos filmes, imaginamos os exércitos, e nós imaginamos que Deus um dia ele deveria entrar aqui com um grande exército e destruir tudo, e vencer de maneira cabal, contundente, inquestionável. Mas Deus resolve fazer tudo isso na cruz, morrendo através de um servo sofredor. Como é que eu vou compreender isso? Se Deus é Deus poderoso, por que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Se Deus é Deus poderoso, por que Ele deixou que o Filho dele viesse e morresse na cruz? Que estratégia é essa que Deus está fazendo? Que enquanto o marketing está aí na televisão, nos jornais, na mídia, nas redes sociais, crescendo, um sentimento anti-Deus, um sentimento anticristão, que Deus é esse que resolve pegar um povo pequeno, um povo simples, um povo que não tem grandes expressões? É assim que Deus quer marchar sobre a terra? É assim.
Se não for pelos olhos da fé, não podemos compreender. O cristianismo não pode ser olhado apenas como um monte de ideias, de regras filosóficas. Ele é muito mais do que isso. Nós não fomos chamados para uma filosofia de vida, que você intelectualmente abraça, que você diz, faz sentido, está concatenado, isso tem razão, 2 mais 2 igual a 4, eu vou seguir essas regras. E assim é uma boa filosofia para eu viver. E aí abraçamos uma filosofia para vivermos aqui 40 anos, 50 anos, talvez 80. Pronto, vivemos uma boa, honesta vida por 80 anos. Mas é só. O cristianismo não é só, nós não fomos chamados para uma filosofia. Nós também não fomos chamados, meus irmãos, para uma religião. Não fomos chamados para uma religião. Em Gálatas capítulo 2:16, o apóstolo Paulo diz, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos explicar. Você lembra que um dia Deus vai nos julgar? Naquele julgamento, Jesus disse que assim como um pastor separa os bodes das ovelhas, esse dia vai acontecer. No dia em que Jesus Cristo separar os bodes das ovelhas, Ele vai julgar cada um de nós e dizer, você é inocente, você é culpado. Aos inocentes, Ele vai dizer, você é justo, você não me deve nada. Pode entrar para o gozo, para a alegria do meu reino. Bem-vindo. Esse é o justo. Mas justo na Bíblia é aquele que foi justificado. Porque de acordo com as Escrituras, justo só existe um, que é Jesus Cristo. Aquele único que Deus não encontrou nenhum pecado. Aqueles que se assemelham com Ele na morte, a Bíblia diz, são justificados, são declarados justos por Deus. A partir de hoje, por causa da sua relação com Jesus Cristo, porque Jesus é justo e você se relaciona com Jesus, eu, Deus, declaro você justo. Eu, como um juiz, coloco um selo sobre você, justo. Eu precisei tirar um atestado de antecedentes criminais essa semana, porque dia 20 eu vou para a África novamente. E eu preciso de um atestado para apresentar na entrada do país, dizendo que eu não devo nada para a polícia do Canadá. Então fui lá e peguei um papel, e o papel declarava, eu, RCMP, declaro que o Jaime é justo. Não deve nada para a justiça do Canadá. Paulo diz aqui em Gálatas, ninguém é declarado justo, ninguém. Pela prática da lei. Aqui é lei, senão o Antigo Testamento e a vida religiosa. Quantos degraus eu subi numa escada, quantas velas eu acendi, quanto eu li a Bíblia, quanto eu orei. Você tem essa sensação às vezes que se você lê muito a Bíblia, interessante, em João capítulo 5, Jesus encontra os fariseus lendo as Escrituras e ele diz assim, vocês acham que pela leitura das Escrituras vocês serão justificados, mas vocês não querem vir a mim, ele diz, João capítulo 5. Vocês serão justificados? Não, pode ler, fazer tudo o que tem que fazer. Eles faziam tudo o que tinham que fazer, eles eram zelosos. Aqueles filactérios, aqueles fios compridos que eles usavam na sua roupa, quanto mais comprido, mais denotava a santidade deles. Eram longos e tudo certo. Eles escreviam como quem borda, com bordado de linha de ouro, todos os 10 mandamentos nas suas roupas. Eram homens que andavam com roupas pomposas, santos, talvez como nós conhecemos hoje, com grandes anéis que as pessoas beijam e reverenciam como homens santos. Jesus diz assim, vocês acham que fazendo essas coisas vão ser justificados? Ou talvez se você orar muito, você diz assim, não, oração. Se eu orar muito, em Mateus capítulo 6, Jesus diz, você acha que pelo muito falar você vai ser ouvido? Ninguém é justificado porque praticou um ato de religiosidade. É o que o texto diz. Ninguém. Nós somos justificados mediante a fé. Eu creio em Jesus Cristo.
Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Paulo está dizendo, eu digo, repito e digo de novo, porque esta é a verdade. É assim. O Antigo Testamento ele apontava e dizia, a lei é difícil, ela é pesada. E propositadamente ela era difícil e pesada, porque o tempo todo ela dizia, você não vai conseguir. Você precisa de alguém, não de uma lei. Você não precisa de um conjunto de normas, você precisa de alguém, de uma pessoa. Segundo Paulo em Timóteo capítulo 2, ele diz assim, você precisa de um homem, porque só existe um Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É Ele que você precisa. Essas questões de oração, da Bíblia, do nosso louvor, de nos ajuntarmos aqui no domingo, são coisas boas. Elas precisam ser feitas apenas como um meio, como uma janela que se abre para vermos essa pessoa, esse Jesus. Nós não somos chamados a uma religião. Nós também não somos chamados a um sistema. Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos, de sorte que já não somos escravos mais, mas porém filhos. O escravo ele tem que fazer aquele monte de coisas que elas são determinadas pelos seus senhores. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, hora de você comer a sua ração, hora de você parar de comer e pronto. É um sistema de vida. Então Jesus tinha um estilo de vida. Jesus era um homem bom, Jesus era um homem dócil. Você vê como as crianças gostavam de Jesus. Pelo menos 2 vezes os evangelhos dizem que as crianças buscavam a Jesus. Jesus era um homem que amava os pobres. E as pessoas acham que então eu vou fazer um estilo de vida igual ao de Jesus. Eu não sabia, mas recentemente eu fiquei sabendo que existe nos Estados Unidos, e tem que ser lá, um grupo de pessoas... Um grupo de pessoas que eles são denominados, preste atenção, você acha que já ouviu tudo? Tem coisa para você ouvir ainda. Eles são denominados cristãos ateus. Nós somos cristãos ateus. Aí você vai descobrir como é que você pode ser cristão ateu, me explique isso. É o seguinte... É porque Jesus era um homem tão bom, cuidava dos pobres, ele era honesto, ele tinha um estilo de vida simples, ele estabeleceu um sistema de viver, de cuidar uns dos outros, uma coisa comunitária, e nós adotamos tudo isso para nós somos cristãos, vivemos exatamente o que Cristo nos ensinou a viver, só não cremos que Ele seja Deus, não cremos que Ele seja o Salvador do mundo, não creio que Ele morreu numa cruz e Ele ressuscitou para me salvar. Eu creio que ele foi um homem extraordinário, fantástico, talvez a melhor pessoa que já viveu na terra. Uma das religiões mais proeminentes no Brasil, por exemplo, ele tem alguns 5 pilares que são estabelecidos para que essa religião se sustente. Ela diz que o primeiro deles é que Jesus é um homem iluminado. Ponto final. Falar que Jesus é um homem iluminado e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, puro e santo. Ele é o próprio Deus, a essência de Deus. E que Ele viveu sem pecado e morreu e ressuscitou e voltará e julgará a terra. São coisas completamente diferentes. Nós não fomos chamados para um sistema comportamental. Viva assim. Quantas vezes eu já repeti aqui que se nós esperamos comportamento exterior das pessoas, é melhor irmos para o exército. Porque no exército as pessoas vão ter que fazer o que o general, o sargento, normalmente é o sargento, manda. Ponto. O comportamento é igual, o cabelo é igual de todo mundo, não tem calça lá embaixo caindo, é tudo calça para cima, normal, é peito para fora e aquela coisa toda. Flexão, é o comportamento. O cristianismo não é o comportamento, aquela coisa exterior, é de dentro para fora, é uma pessoa. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos.
que nós fomos chamados para nos tornarmos filhos junto com o Filho. Então, nós não somos chamados para uma filosofia, nem para uma religião e nem para um sistema. Nós somos chamados, sim, meus irmãos, para Cristo. E Oswald Chambers, esse pensador cristão, poeta maravilhoso, ele diz assim: tome cuidado, presta atenção nisso comigo. Está todo mundo aí? Tome cuidado com qualquer coisa que compete com a lealdade a Jesus Cristo. O maior competidor da devoção a Jesus é o serviço que fazemos para Ele. O alvo único do chamado de Deus é a satisfação de Deus, não um chamado para fazer algo para Ele. O que Deus está dizendo é o seguinte: não é nós vamos sair para jantar, porque o jantar vai ser bom, nós vamos sair para jantar porque eu e você vamos estar olho no olho. Sou eu o prato principal. É para mim que tem que estar a sua atenção. O seu coração tem que estar voltado para mim. Ele diz em João capítulo 15, eu agora vos chamo de amigos, não chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu quero chamar vocês de amigos íntimos para mim. Em Hebreus capítulo 2, 11, ele diz assim, eu não me envergonho de chamar vocês de meus irmãos. Imagina, olha, eu, irmão de Jesus, quem diria? Como pode, logo eu? Mas às vezes nós nos envolvemos tanto, demais com o trabalho, esquecemos de estar com Jesus. Aliás, se você olhar na história do cristianismo em geral, desde o século talvez 2, 3 para frente, você percebe esse desequilíbrio, esse vai e vem entre essa questão de priorizar o estar com Jesus e o fazer coisas para Jesus. Especialmente a igreja da Idade Média, ela diz o seguinte, o importante é estar com Jesus. E nesse sentido ninguém mais trabalhou, porque o importante é estar com Jesus. Aí depois vem uma certa revolução e diz, não, temos que fazer. E aí nasce a profissionalização da igreja. Nós temos que fazer. E ninguém mais está com Jesus. Nossas agendas são ocupadas. A minha é muito, demais. Nós precisamos recuperar esse equilíbrio, irmão, mas principalmente o estar com Jesus. É para isso que fomos chamados, para uma relação com Ele. O cristianismo tem que ser mais simples, tem que ser mais fácil. Não é um comportamento, é estar. Não é você arrancar à força aquilo que você quer que as pessoas conheçam você, por esta ou por aquela razão, por este ou por aquela profissão. Eu vou me descobrir diante de Jesus. Eu fui chamado para Ele, Ele diz, vem comigo. O chamado dele é tão maravilhoso, porque nós somos chamados, dá para ler? Dá, né? Do trabalho para o descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É interessante que o contexto deste passagem de Jesus é um contexto que ele está olhando para aquelas pessoas que são tão religiosas, que fazem. Jesus diz assim, tá bom, Deus já está satisfeito comigo, vem para mim, encontra esse descanso em mim, vem. Nós somos chamados da morte para a vida, diz 1 João. Nós somos chamados da escravidão para a liberdade, Gálatas capítulo 5. Pensa nisso. Nós somos chamados das trevas para a luz. Pensa nisso. Põe isso no seu coração. Para isso que você foi chamado. Para a paz. Diz 1 Coríntios capítulo 7. Que Deus nos chamou para isso. Paz com Ele. Paz dentro de mim. Paz com as pessoas ao meu redor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra comunhão é a palavra grega koinonia. Koinonia significa ter tudo em comum. Fiel é Deus,
que o dia que ele olhou você, ele disse assim: você vem ter tudo em comum com meu filho Jesus. Se você pensar profundamente nisso, talvez você vai descobrir que a nossa caminhada cristã é muito pobre. Nós temos certos preceitos que já estabelecemos antes no passado e tudo tem que ser assim. E lá na frente, ele está dizendo: vem para mim, olha nos meus olhos. Vem para mim. Mas se não for do nosso jeito, não serve. Ele diz: vem para mim. Esse aqui eu só vou repetir. Eu quero terminar, meus irmãos. Eu sei que os jovens precisam sair agora, os jovens podem sair, mas eu quero terminar contando uma história. E essa história de William Wilberforce. Esse homem, ele, na Inglaterra, ficou inquieto no seu coração com as questões da escravidão. E ele diz: eu preciso fazer alguma coisa com relação à escravidão. E se nós temos alguma coisa de verdade na história para agradecer a toda e qualquer abolição da escravatura, seja na Europa, seja no Brasil, seja na América do Norte, o pai do abolicionismo se chama William Wilberforce. É este homem que fez pelas razões certas, pelos motivos corretos, o que tinha que ser feito. Ele não fez por pressões políticas. Ele não fez porque não tinha opção. Ele não fez porque havia um grupo de soldados do lado de fora do palácio dizendo: faça. Porque a história ela é contada para a gente do jeito que eles querem contar, né? Mas esse homem, por 20 anos, tentou e lutou. Ele disse: eu tenho uma bandeira, que é a abolição da escravatura no Reino Unido. 20 anos. E desde a primeira vez que ele entrou no ringue da luta, de verdade, que era o Parlamento Britânico, quando ele se tornou um membro do Parlamento Britânico, por 20 anos, ano após ano, ele foi derrotado, e derrotado, e derrotado, e derrotado, 20 anos. Cada vez que ele colocava a lei, ele era derrotado, 20 anos. Ele ganhou inimigos ferrenhos. 2 vezes pelo menos ele foi assaltado, machucado, ele foi violentado fisicamente nas ruas de Londres. Quando ele passava, as pessoas o atacaram e o assaltaram com violência, dizendo: pare essa luta. As pessoas não queriam que os escravos fossem livres. E ele diz: não está correto, tem que ser 20 anos, 20 anos, 20 anos. E essa foi a devoção da vida dele, a abolição da escravatura. 3 dias depois que foi assinada a lei abolindo os escravos, 3 dias depois, a lei que ele propôs, ele morreu. 3 dias. Mas sabe o que ele tem a dizer a respeito disso? É a glória distinta, única do cristianismo. Não ficar satisfeito com as aparências superficiais, com a pompa e as circunstâncias que ele vivia no parlamento e na realeza britânica. Aquelas gravatas empoladas, e Sir e Lord, quando o mundo vivia numa pobreza que ele conheceu na Serra Leoa. É a glória distinta, única do cristianismo, não se conformar com as aparências superficiais, mas corrigir os motivos, por que eu estou fazendo? E purificar os corações. Por que eu faço o que eu faço? E teu coração puro. Ele completa e diz: Cristo deve ser o prazer e a glória do cristão.
Esse é o meu motivo. Por que você faz isso? Por causa de Cristo eu faço isso. Por isso eu levei aquele murro ontem nas ruas, ele diz. Por isso eu fui assaltado um mês atrás. Por isso as pessoas me odeiam, especialmente entre os ricos que têm muitos escravos. Mas Cristo é o prazer e a minha glória. Eu vou me esforçar com a ajuda de Deus para provocar em mim uma ansiedade e uma saudade das alegrias do céu. É isso que eu quero. Será que é exatamente a escravidão abolida que eu quero? Não. O que eu quero mesmo são as alegrias do céu. Mas as alegrias dos céus me impulsionam para querer a abolição da escravatura. Nós somos chamados para essa glória de Cristo. É para isso que você foi chamado. E a partir do momento que você foi chamado para isso, e você começa a vivenciar, a experimentar este Cristo, essa intimidade com Ele, a partir daí, meus irmãos, é que as coisas começam a se encaixar. É que a sua vida em família vai fazer mais sentido. O seu trabalho, o mundo, a igreja. É a partir daí que o seu travesseiro talvez também faça mais sentido. As suas lágrimas, as suas perguntas. Ele diz, eu não tenho respostas. Eu sou a resposta. Vamos orar? Se eu puder ficar de pé comigo para descansar os joelhos, nós vamos orar. Nós cantamos uma música aqui, que a Denise cantou com as irmãs. Podemos cantar mais uma vez? Podemos, por favor? Denis e os irmãos, eu não lembro qual música é, mas aquela música. Sabe, né? Júlio, você sabe, é aquela lá. É isso aí. É uma bonita aí. Nós vamos cantar para encerrar esse nosso culto. E você sabe qual é, Denis, ou não? Você quer que eu cante aqui? Não. Isso. Então nós vamos cantar a Deus essa canção. Tiago, põe lá na tela e depois nós vamos orar a Deus e encerrar este nosso culto. Mas enquanto nós cantamos, eu queria que você pensasse aí no seu coração. Essa é uma oportunidade sua, honesta. Você está um pouco confuso, pesado. Que oportunidade para você dizer, Jesus, o foco, me ajuda. Porque se eu focalizar bem no Senhor, tudo mais vai fazer sentido. Insiste. Vinde a mim. Vem para mim, vem. Sou eu. Olha para mim, pode vir. Vem. Eu vou contar mais uma história rápida. Moody, esse grande pregador, D.L. Moody, um grande avivalista do passado. Ele estava pregando um dia nesse texto de Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse Jesus. E ele insistiu, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E no primeiro banco havia uma mulher sentada com um nenezinho, como esses nossos aqui, talvez uma criança de 2 anos de idade. E quando ele insistiu e disse, vinde a mim, o nenezinho deu um pulo do banco e veio com o braço aberto para abraçar o Moody. O senhor me chamou? Ah, esse coração gostoso de criança, que ele diz assim, eu vou mesmo. Só chamar Jesus, eu conheço a sua voz, eu vou descansar. Vamos cantar.
posso deixar você embora hoje sem te perguntar se o Senhor está te chamando. Pode ser a primeira vez que você está ouvindo um chamado de Deus. Vem para mim. Ou talvez você já ouviu antes e resistiu. Essa é uma oportunidade para você dizer: Senhor Jesus, eu quero mesmo. É isso que eu quero. É o Senhor que eu quero. Porque depois que eu tiver o Senhor, depois que eu descobrir esta pedra preciosa, essa pérola de grande valor, tudo mais vai se encaixar. Mas talvez você, como eu, assim, muitos anos na igreja e já está confuso. Você acha que tem que ser chamado para fazer alguma coisa que você já esqueceu que você foi chamado para Jesus. Que é para viver com Ele. Para ter um momento de comunhão com Ele, uma vida com Jesus. Não com uma religião, filosofia. Não com um sistema de vida, mas com uma pessoa. O seu amante, o seu amor. O seu Senhor. O seu dono, o seu amigo de todos os dias. Eu quero orar nesse instante, assim como essa criancinha que pulou. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Talvez você precise de alguém com você. Pegue pela mão e fala: vamos lá, vamos orar comigo. Mas venha. Graças a Deus. Pai de amor, nós entregamos a Tua palavra e o Teu povo ao trabalho e à unção do Teu Espírito. Cremos que a Tua palavra ela é poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e capaz de penetrar lá dentro do nosso coração, da nossa alma, e nos visitar, e nos transformar, nos fazer de novo. Eu peço, Senhor Deus, que esta palavra desta noite seja lançada num terreno fértil e que essa semente brote e produza frutos para que haja um casamento perfeito entre aquele que chama e o que é chamado, o Senhor Jesus e nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós assim, eu te peço. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Siga-me. Que o Senhor vá sobre nós como o Deus soberano sobre as nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado como nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas. Algo pessoal, constante, palpável, verdadeiro. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos protege e nos guarda. Por debaixo de nós, como a rocha firme sobre a qual nós caminhamos e seguimos o Senhor. Dentro de nós, como a própria vida de verdade, verdadeira. Faz isso, Senhor Deus, dando-nos uma semana abençoada debaixo da Tua graça e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de comprar os CDs ali do Miguel. O dinheiro vai para Guiné-Bissau. E vamos descer e abençoar os jovens lá embaixo, que os jovens prepararam a cantina para Guiné-Bissau também. Dá um abraço gostoso, não sai correndo, dá um abraço em 2, 3 pessoas. Olha do seu lado aí e diz: Deus abençoe você.